Olá pessoal, meu nome é Thiago Tis do canal Graça e Conhecimento e hoje eu quero começar uma série falando sobre a ressurreição dos mortos. Quando lemos o livro de Hebreus, capítulo 6, Paulo ali vai listar algumas coisas que ele chama de os princípios elementares da fé cristã, aquilo que era o básico que se ensinava para a igreja quando eles se convertiam. E nessa lista, Paulo ele vai colocar algumas coisas como sendo princípios elementares, coisas indispensáveis à fé daqueles que estavam começando. Então, dentre esses rudimentos da fé de Cristo, ele vai dizer ali que havia o arrependimento das obras mortas, a fé em Deus, a doutrina de batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Perceba que nessa lista daquilo que Paulo considerava como coisas básicas do ensinamento da fé cristã está a ressurreição dos mortos. Ou seja, a igreja primitiva, ela aprendia sobre o que aconteceria com aqueles que já partiram. E não é para menos, o próprio Jesus ensinava sobre a ressurreição dos mortos nas suas pregações. João capítulo 5, versículo 28, Jesus ele fala da seguinte forma: não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, e os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Então Jesus, nos seus discursos, ele já falava sobre a ressurreição. E o detalhe é que Jesus ressalta um princípio muito importante. Jesus está falando que todo mundo vai ressuscitar, tanto bons como ruins, tanto aqueles que praticaram o bem como aqueles que praticaram o que era mal aos olhos do Senhor. Então haverá ressurreição para todos. Todo mundo vai ressuscitar. É um princípio lançado por Jesus. E este não era um ensinamento apenas dado por Jesus, mas esse ensinamento ele vem muito antes de Cristo, porque já os profetas anunciavam a ressurreição dos mortos e da forma como Jesus falou, tanto de justos como de injustos. Quando nós lemos Daniel, capítulo 12, versículo 2, diz o seguinte: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. O que Daniel está anunciando? Que haverá ressurreição dos mortos, tanto para bons como para ruins, tanto para justos como para injustos. Então, tanto Jesus como os profetas no Antigo Testamento, eles já anunciavam a ressurreição. E não apenas uma ressurreição para quem morreu em Cristo, para quem está debaixo da aliança de Deus, mas tanto para justos como injustos. E este ensinamento, que era passado pelos profetas, que foi anunciado por Jesus quando ele veio, também foi o mesmo que a igreja primitiva ensinava como sendo parte dos princípios elementares, como os rudimentos da doutrina de Cristo. Porque nós vamos ver no livro de Atos dos Apóstolos, Paulo no seu discurso, quando ele é preso e ele se defende dizendo: eu estou acorrentado, eu estou sendo levado em prisões por causa da minha pregação. E que pregação era essa? Paulo vai dizer assim, tendo a esperança em Deus, como antes mesmo também esperam, de que há de haver ressurreição dos mortos, assim como de justos como de injustos. Então Paulo, ao pregar, quando ele falava do reino de Deus, quando ele falava de Jesus, quando ele falava da graça de Deus, ele também anunciava a ressurreição dos mortos, e nesta ressurreição ele falava sobre ressurreição de justos e de injustos. Ambos haveriam de ressuscitar. Porém, é só nas revelações dadas a João no livro de Apocalipse que vai ficar claro que essa ressurreição dos mortos ela está dividida em dois eventos distintos. E eu quero ler esse texto para vocês porque o objetivo desse vídeo é justamente falar sobre as duas ressurreições, ou pelo menos dar início a esse assunto no vídeo de hoje. Apocalipse capítulo 20, versículo 4 até o 6, João ele vai narrar o que ele chama de a primeira ressurreição. E ele diz o seguinte: vi tronos em que se assentaram aqueles que havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que haviam sido decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta e nem a sua imagem,
e não tinham recebido a marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes os santos que participam da primeira ressurreição. A segunda morte, ela não tem poder sobre eles, porque eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos. Nesse texto nós podemos destacar 3 pontos muito importantes quando se fala de ressurreição. O primeiro deles é que João ele está falando que vai haver uma primeira ressurreição. Logo, entende-se que se há uma primeira, também haverá uma segunda ressurreição. Então João diz, vai haver uma primeira ressurreição. Porém, o texto ele é muito mais específico, porque ele não só relata que vai haver 2 ressurreições, 2 momentos distintos, onde as pessoas vão voltar a viver, mas esse texto também declara para nós uma ordem cronológica dos eventos, quando essa primeira ressurreição ela vai acontecer nessa linha do tempo que nós estamos vendo. Quando a gente vê o relato de João, ele está dizendo o seguinte, que vão participar também desta primeira ressurreição aqueles que morem durante o período da grande tribulação, a segunda metade da última semana de Daniel. Aqueles que estão sendo perseguidos, estão sendo decapitados por não aceitarem a imagem da besta e nem a sua marca, quer seja na testa ou nas mãos. Então, estão participando da primeira ressurreição aqueles que foram mortos durante o período da grande tribulação. Isso significa que até então não houve outra ressurreição, não houve uma ressurreição antes desta, porque esta é a primeira e que está acontecendo no final da grande tribulação. Agora, além de João declarar que haverá uma primeira ressurreição e de ele linkar essa primeira ressurreição ao final da grande tribulação, onde os que morreram na tribulação também ressuscitam, ele vai declarar uma terceira coisa muito importante nesse texto. Ele vai dizer que nem todo mundo voltou a viver, mas apenas algumas pessoas, apenas um grupo voltou a viver. E que grupo é esse? Apenas aqueles que morreram em Cristo, apenas aqueles que guardaram a palavra e o testemunho de Jesus. Tá? Por isso, nós precisamos entender que quem é que vai participar da primeira ressurreição? Somente os salvos, aqueles que morem em Cristo Jesus. O restante dos mortos não voltaram a viver. E isso a gente vai ver no final desse vídeo e nos próximos vídeos. O texto de João, ele continua dizendo o seguinte, Apocalipse 20, do versículo 11 ao 15. Então, houve a primeira ressurreição, Satanás é preso, há um período de 1000 anos, e depois desses 1000 anos, João ele relata o seguinte, versículo 11. Depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. Livros foram abertos. E outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles haviam. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. E o lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Qual que é o destaque dessa segunda parte do texto que acabamos de ler? Primeiro, o texto está declarando que antes do milênio houve a primeira ressurreição, mas que depois do período de 1000 anos haverá uma segunda ressurreição. Embora o texto ele não use essa expressão segunda ressurreição, mas ele está declarando que está acontecendo mais uma ressurreição depois do milênio. Agora, o detalhe desse texto é que ele diz que aqui está acontecendo o tribunal do trono branco, o juízo do trono branco, onde o próprio Deus assenta-se para julgar. E neste juízo, todos participarão. Todos aqueles que não participaram da primeira ressurreição, aqueles que não haviam ressuscitado para reinar com Cristo durante o milênio, eles vão ressuscitar nesse segundo juízo, nesse segundo tribunal.
E o detalhe que depois do milênio não ressuscitam só justos que morreram durante os 1000 anos que morreram em Cristo. Tá? Nós precisamos lembrar que os justos, até o período da tribulação, já ressuscitaram na primeira ressurreição. Mas durante o milênio ainda vai ter a morte, embora a Bíblia diz que durante o milênio as pessoas viverão muito mais, mas ainda vai haver a morte, ainda vai haver o pecado, ainda vai haver pessoas morrendo durante o milênio. E durante o milênio vai ter santos que vão morrer durante esse período. Então, esses santos que morrerem durante o milênio, eles ressuscitarão no final do milênio, na segunda ressurreição, para ser julgados. Mas junto com esses santos que morreram durante o milênio, também ressuscitarão todos os injustos, os perversos, aqueles que não guardaram aliança, que não tinham partido em Cristo Jesus, de todas as eras desde o princípio, desde Adão. Eles ressuscitarão na segunda ressurreição dos mortos, que acontece ao final do período do milênio. O texto ele está declarando para nós que tantos os justos que morreram durante o período do milênio, como aqueles que estavam no Hades, no inferno, como é traduzido para nós hoje, eles vão ressuscitar também. Prestem atenção, o texto aqui não está declarando que há ressurreição só dos justos que morreram durante o período do milênio, mas ele também está declarando que aqueles ímpios que estavam no inferno, ou melhor dizendo, no Hades, eles também estão ressuscitando agora e participando da segunda ressurreição que acontece no final do milênio. Então presta atenção, enquanto na primeira ressurreição só ressuscitam os justos, aqueles que partiram com Cristo, na segunda ressurreição também ressuscitam os ímpios, aqueles que estavam no Hades, no inferno. Tá? Esses também vão ressuscitar na segunda ressurreição. E o texto é claro em dizer que nessa segunda ressurreição vai ser abertos livros com as obras de todo mundo e também outro livro onde só contém o nome dos salvos. Todas as pessoas serão julgadas pelas suas obras, mas a Bíblia diz assim que aquele que não tiver o seu nome encontrado no livro da vida, este será lançado agora no lago de fogo. No lago de fogo, que é um lugar pior do que o Hades. Tá? Então o texto ele é específico e muito claro em dizer que agora na segunda ressurreição todos participam. Todos aqueles que não ressuscitaram na primeira, quer justos ou injustos. Quando eu digo justos, eu estou falando daqueles que morreram durante o período do milênio, tá? E injustos, aqueles que participaram de todas as épocas, tá? Que morreram desde Adão até o final do milênio. Aqui eu quero responder uma primeira pergunta. Quando é que acontece a primeira ressurreição? Ele acontece na vinda de Jesus, no final da grande tribulação. E isso por quê? Porque o texto está dizendo que participam dessa primeira ressurreição também aqueles que foram mortos, decapitados por não aceitar a marca da besta e por não adorar a sua imagem. E existem vários textos que vão deixar claro esse entendimento. O primeiro deles, então eu quero ler 1 Tessalonicenses, que diz o seguinte, capítulo 4, versículo 15. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, que ficarmos até a vinda de Jesus, certamente não precederemos os que dormem, ou seja, os que morreram. Pois dada a ordem, a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos ressuscitarão. E nós, os que estivermos vivos, só depois, depois disso, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares e assim estaremos com o Senhor para sempre. 1 Tessalonicenses declara o seguinte, quando é que vai haver a primeira ressurreição? Quando Jesus vier. Versículo 15, ele deixa muito claro, ele diz assim, os que ficarmos até a sua vinda, ou seja, quando Ele vier. E agora, quem participa dessa primeira ressurreição? 1 Tessalonicenses, versículo 16, diz o seguinte, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, quem é que participa da primeira ressurreição? Os mortos em Cristo. Não é todo mundo que vai ressuscitar por ocasião da vinda de Jesus e do arrebatamento. O que esse texto declara para nós? Que vai haver uma ressurreição dos mortos.
Mas um detalhe é que ele está dizendo assim, ó, que vai haver a vinda de Jesus sobre as nuvens, Jesus está vindo, e segundo Apocalipse ele diz, eis que venho com as nuvens e todo olho verá. Agora, Jesus está vindo sobre as nuvens, vai acontecer o tão pregado arrebatamento, mas o texto declara, antes do arrebatamento, primeiro os mortos ressuscitam. Então, antes de haver um arrebatamento, os mortos ressuscitam. E o detalhe é que, como nós lemos, a primeira ressurreição só acontece depois da grande tribulação, na vinda de Jesus, quando Jesus volta. Tá? Então, está acontecendo a primeira ressurreição. E, para haver um arrebatamento, primeiro precisa acontecer essa primeira ressurreição. Ou seja, não existe um arrebatamento secreto, um arrebatamento antes da grande tribulação, antes da última semana de Daniel, porque a primeira ressurreição só acontece no final, tá? E para haver arrebatamento, primeiro os mortos têm que ressuscitar. O segundo texto que eu quero ler para vocês, que fala também da ressurreição dos mortos, ele se encontra no capítulo 15 de 1 Coríntios, capítulo da ressurreição, que diz o seguinte, 1 Coríntios 15, 12 diz o seguinte, mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia, ou seja, o primeiro, né, dentre aqueles que dormiam. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só, que é Jesus. Versículo 22. Pois, da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Agora prestem atenção na ordem dos acontecimentos. Mas cada um por sua vez. Cristo o primeiro, depois quando ele vier, olha só, quando ele vier, os que a ele pertencem. Ou seja, a ressurreição dos mortos ela só acontece quando Cristo vier. E os textos que nós lemos dizem que Jesus volta no final da grande tribulação, quando também vai acontecer a primeira ressurreição e logo após o arrebatamento. O detalhe de 1 Coríntios 15, versículo 12, também está declarando quem vai participar e quando. Versículo 51 diz o seguinte, eis que eu lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Tá? Então, o que esse texto ele vai declarar para nós? Vamos lá, primeiro, quando acontece essa ressurreição da qual Paulo está falando? Versículo 23 diz que é quando Jesus vier. Versículo 23 vai dizer assim, ó, mas cada um por sua vez, Cristo primeiro, depois quando ele vier, ou seja, quando ele vier acontece a primeira ressurreição. Agora, quem participa, aqui também o texto está declarando para nós, porque ele vai dizer no versículo 23 o seguinte, quando ele vier, os que lhe pertencem. Perceba que o texto está declarando, não é todo mundo que vai participar dessa ressurreição quando Jesus vem. Somente aqueles que pertencem a Cristo, aqueles que partiram em Cristo, tá? Os santos que a Ele pertencem. Agora, o terceiro texto que eu quero ler para vocês sobre ressurreição e que fala quando acontecerá essa primeira ressurreição, ele se encontra em Apocalipse 11, versículo 15 ao 18, que fala da sétima trombeta, e o texto diz o seguinte, o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve vozes no céu que diziam, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Os 24 anciões que estavam assentados aos seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre eles com os rostos e adoraram a Deus, dizendo, graça te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és, que era, porque assumistes o teu grande poder e começastes a reinar. As nações se iraram, chegou a tua ira e chegou o tempo de julgar os mortos. Prestem atenção, está havendo ressurreição aqui. Chegou o tempo de julgar os mortos, os profetas, os teus servos, os que temem o teu nome, e tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Prestem atenção, aqui quando Jesus está voltando na sétima trombeta, a última trombeta, também está havendo a ressurreição dos mortos. Tá? Paulo declara, ele diz assim, a ressurreição dos mortos acontecerá ao som da última trombeta, a sétima. Está havendo aqui a ressurreição,
chegou o tempo de julgar os mortos. Mas preste atenção no detalhe, todo mundo vai ressuscitar? Todo mundo vai participar de um julgamento na sétima trombeta? Não. É tempo de retribuir, de dar galardão, de dar recompensa, de julgar os servos, os profetas, aqueles que temem o nome do Senhor, tanto pequenos como grandes. Quem é que está ressuscitando aqui? Todo mundo? Não. Somente aqueles que são tementes a Deus, aqueles que partiram em Cristo, aqueles que pertencem a Ele. Tá? Então, aqui a ressurreição dos mortos, ou o tempo de julgar os mortos, é um julgamento, não para ver se está salvo, se não está salvo, pelo contrário, é um julgamento de galardão, de recompensa. Somente aqueles que partiram em Cristo é que ressuscitam ao som da última trombeta, da sétima trombeta, tá? Por ocasião da vinda de Jesus. Porém, se houve uma primeira ressurreição, da qual está sendo narrada no livro de 1 Tessalonicenses, quando fala de arrebatamento, no livro de 1 Coríntios, quando fala o som da última trombeta, né? Os mortos ressuscitarão e depois nós, que estivermos vivos, seremos transformados, ou até mesmo na sétima trombeta, que é a última da qual Paulo está falando, onde os mortos estão ressuscitando para receber galardões, recompensas. Se há uma primeira ressurreição, e os textos deixam claro que ela só acontece no final da grande tribulação, na vinda de Jesus, pouco antes do arrebatamento, antes de iniciar o período do milênio, porque esses santos que ressuscitarem na primeira reinarão com Cristo durante o período dos 1000 anos, agora o texto vai falar que no final do milênio haverá uma segunda ressurreição. E a pergunta que eu poderia fazer para vocês, já que há duas ressurreições, quando acontece a primeira e quando acontece a segunda, os textos são claros. Tá? A primeira ressurreição acontece no final da grande tribulação, como João anuncia, né? Como Jesus declarou no livro de João, né? Os mortos, eles ressuscitarão no último dia, ou seja, no final ali desse período das 70 semanas de Daniel. Porém, se houve uma primeira ressurreição antes do milênio, nós vamos ter o relato agora dessa segunda ressurreição. E essa segunda ressurreição, segundo o próprio João registra, que lhe foi revelado, ela acontece depois dos 1000 anos. O texto diz assim, ó, depois vi grande trono branco e aquele que lhe havia assentado. E o texto diz no versículo 12, vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. Livros foram abertos. Agora o detalhe é que no versículo 13 ele está dizendo assim, ó, o mar entregou seus mortos que nele havia, a morte e o Hades. Agora nessa segunda ressurreição depois do milênio, não são só os que morreram em Cristo que vão ressuscitar, os que morreram durante o período do milênio, mas também ressuscitarão todos os ímpios, aqueles que estavam no Hades, que estavam no inferno, tá? Esses também ressuscitarão, tá? E eles ressuscitarão para participar de um juízo, tá? E aqui nesse juízo sim envolve salvação. O juízo aquele não é para determinar salvação ou condenação, porque isso já é determinado em vida. A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Quando você morreu, acabou a chance. Se partiu com Cristo, né, vai passar a eternidade com Cristo. Se partiu sem Jesus, vai passar a eternidade sem Jesus. Esse juízo que está acontecendo no final do milênio, o juízo do trono branco, ele não é para determinar a salvação, e sim só para selar aquilo que já foi determinado em vida. Então, nesse juízo, será dado a sentença final. É como uma situação de um preso que ele já está cumprindo pena, já está preso, mas ele ainda vai ser levado diante do tribunal para receber a sentença, o seu julgamento. Tá? Então aqui nesse final, não só os que morreram durante o período do milênio, mas também os que já haviam morrido antes disso, os ímpios que não participaram da primeira ressurreição, ressuscitarão aqui. E aqui eles serão julgados para ser lançados no lago de fogo. Então, para a gente encerrar esse vídeo, haverá duas ressurreições, tanto justos como injustos ressuscitam, mas na primeira, somente justos, aqueles que partiram em Cristo, aqueles que pertencem a Ele que vão ressuscitar, aqueles que vão receber galardão, os servos, os santos, os profetas, aqueles que temem o nome do Senhor. Porém, na segunda ressurreição, ressuscitam também os santos
que viveram durante o período do milênio e que morreram durante esse período, e os injustos que viveram em todas as épocas, em todos os períodos desde Adão. Tá? Então nessa segunda ressurreição ela é tanto para justos como injustos. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber as próximas notificações. Não esquece de deixar o seu like, de deixar o seu comentário em amor aqui embaixo. E o detalhe, compartilha ele nas redes sociais, compartilha com um irmão que você ama. Porque quando você está compartilhando, você não está apenas divulgando o canal, mas você está divulgando a palavra de Deus. Tá bom? Um abração e até o próximo vídeo.